Olá, você que acompanha o De Frente com o Ouvidor, eu sou o Bruno Martins e hoje numa edição super especial e mais do que especial, a gente vai trazer um convidado aqui para o nosso programa, tá? Leonardo Reis, que é o secretário de Saúde de Arujá, aceitou o convite do jornal Ouvidor, assim, da gente falar um pouquinho das boas ações da saúde dentro do município de Arujá, o que é notório, e quem nem precisa morar em Arujá para ver o quanto a saúde avançou, a gente, afinal de contas, tem um hospital regional que vai atender toda a região em construção, já vias de ser entregue já até 2026, não é mesmo, secretário? Então, assim, a gente vai falar não só disso, mas também falar um pouco de saúde local, né? O regional é importante para todos nós, mas o local é importante para você que é morador de Arujá. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas ações. Afinal de contas, só nos últimos 4 anos foram mais de 70 obras inauguradas na atual gestão, e dessa, 27 obras estão na pasta que é gerida pelo Leonardo Reis. Leonardo, muito obrigado. Poxa, um prazer estar aqui, é um privilégio poder estar discutindo saúde e falando das benfeitorias que ela já tem feito, né, para o munícipe. Então eu quero agradecer aqui, e é uma equipe também, eu acho que faz parte, eu só pontuar, a gente tem que agradecer, né, prefeito e todos os outros secretários, que sem a base que os outros secretários possam nos dar, a gente nunca consegue nada. Então, é o serviço nos ajudando, é a educação nos ajudando a fazer algumas implementações, é a segurança nos ajudando também. Então, é um privilégio aí. Leonardo, a gente pontuou aqui 27 obras só na área da saúde, né, nesses últimos 4 anos. Mas começando pela mais recente, aí depois a gente vai buscando aquelas mais antigas, que vieram lá no início da gestão e tal, mas o mais recente e o agora a gente consegue ver até em números a representatividade dela no atendimento da população, que é o Procriança, inaugurado aí há pouco menos de um mês, se não estiver enganado, enfim. O atendimento já. Eu queria que você falasse um pouquinho do benefício do Procriança e o quanto ele tem ajudado, não só no atendimento infantil, mas também para desafogar as demais unidades, PA Central, Pando Barreto ali. Não, perfeito. Então, o Procriança já era um sonho, né, do nosso prefeito, um sonho antigo. Desde que ele assumiu a pasta, ele sempre nos incentivou a fazer isso, e foi um conglomerado, né? Então, do planejamento, do obras e da Secretaria de Saúde. Então, cada um teve sua contribuição e, graças a Deus, a gente conseguiu inaugurar. Ela é uma obra muito moderna, então vou falar um pouquinho sobre a obra, né? É uma exigência do governo que a gente fizesse pautas mais verdes. Então, se você pegar aquele prédio, é um prédio onde eu tenho uma luz fotovoltaica, então eu tenho luz solar, então eu tenho uma redução aí de 40% da energia, eu tenho caixas que recolhem água de reuso para a gente fazer a limpeza externa da unidade. Então, nos próximos dias a gente vai estar instalando uma usina de oxigênio. Qual que é a ideia dessa usina? A gente não depender mais, né, de empresas que levam aqueles cilindros. Sim. Então, a própria unidade vai fazer a gestão do seu oxigênio, coisa que na época do Covid se teve muito problema com isso. Sim. Então, estamos trazendo uma tecnologia americana, europeia, com custo lá embaixo, né, com redução de custo em até 60% na compra de oxigênio. Então, uma unidade que de fato é verde, uma unidade que foi pensada, isso os méritos, né, a gente tem que dar, os méritos do obras e do planejamento. Com relação ao atendimento, uma unidade extremamente moderna e capaz de atender nossas crianças, né? Antes a gente sabe que o pronto atendimento ele se misturava com o pronto atendimento adulto, lá no Barreto. E é muito ruim, porque as crianças elas têm outras necessidades, outro tipo de acolhimento, para tudo, né? Então quando você começa o atendimento da criança, ela já é vulnerável, ela já se sente ruim, porque ela vê um monte de gente, o que está acontecendo. Não tem como, você sabe. Quem é pai sabe, vai levar para tomar uma medicação, para passar no hospital, ela já vai chorar pelo ambiente. Se você tem um ambiente ali onde tem adulto, mistura as coisas, não é o ideal, né? Mas era o que a gente tinha. Não é o preconizado pelo Ministério da Saúde, mas era o que a gente tinha, era o que a gente podia fazer. E agora a gente tem o que é preconizado. Então, a gente consegue atender até 14 anos na nossa unidade, a gente tem uma unidade moderna, a gente tem consultórios modernos, a gente tem consultórios lúdicos, a gente tem sala de emergência toda equipada, com 3 leitos de UTI, né? Então é um leito de transporte, mais 2 leitos ali interno, né, que podem segurar, obviamente é um pronto atendimento que é para estabilizar e transferir aos moldes do que o Estado pede. Sim. Mas eu não deixo em nada a desejar dos equipamentos que a gente tem ali. Tem equipamentos muito modernos ali, né? Sim. Foi investido, através da organização que toma conta ali, próximo de R$900 mil para equipar tudo aquilo ali. Né? Então a gente tem raio-x, uns raio-x mais modernos que tem
especializado em crianças, porque, por exemplo, o raio-x que a gente usa quando a gente vai, não é um raio-x de adulto, é um raio-x de criança, por exemplo, até 2 anos de idade, existe um cilindro onde você tem que colocar, então isso tem que ser instalado à criança. A maioria das pessoas já deve ter visto, né? Criancinha com o braço para cima. Sim. Então isso torna mais lúdico e dá qualidade para as crianças. Sim. Então hoje o Procriança virou um marco na gestão, né? É o primeiro prédio da Saúde Verde, sim, onde ele tem ali todas os pré-requisitos para de fato ser um prédio verde. E eu também tenho um atendimento especializado, um atendimento com emergencista para criança. Então sabe o que está fazendo, né? Então a gente tem pediatras ali. São quantos profissionais por turno ali? De médico, né? Então eu tenho 3 profissionais por turno, certo, o que é muita coisa. São 3 pediatras ali por turno, mais o nosso diretor, que é o que sempre está capitaneando ali, passando visita. Então a gente tem essa flexibilidade de em períodos, né? Período comercial 4 profissionais, fora do período comercial sempre 3 profissionais. Sim. Então, isso fora os 70 profissionais, eu tenho 72 profissionais que giram em turnos ali. Então, enfermagem, técnico, você conta esses profissionais. Técnico de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, os diretores de enfermagem, que são enfermeiros, sim, diretores da unidade, recepcionistas. Então, são bastante profissionais que fazem aquilo acontecer. E o atendimento diário ali é de quantas crianças aproximadamente? Olha, a gente acabou absorvendo a demanda do município e algumas outras. Então, sim, ali chega em torno... O número ainda está, acredito eu, baixo, né? Esse número tende a tendência a aumentar. Mas, para você ter uma ideia, nesse último mês, eu atendi próximo de 2.500 pacientes. Nesse último mês. Então, se a gente fizer e é o primeiro mês, né? Se a gente fizer primeiro mês, então as pessoas ainda estão se adaptando. Eu ainda absorvo um pouco, porque nessa fase de transição, as crianças de 12 a 14 anos, apenas este núcleo de 12 a 14 anos, elas ainda podem ser atendidos em todas as unidades. Então pode ser atendido no pronto atendimento central, no pronto atendimento do Barreto e no Procriança. Por que a gente fez isso? Justamente porque às vezes a criança ela já é considerada adulta, mas ela ainda é uma criança para a gente. Então aí existia um conflito na cidade de que não sabia onde levar. Então nós abrimos para que todos os pronto atendimentos atendessem essa faixa etária. Tá bom? Legal, Leonardo, que bacana. E são números expressivos, a gente vê a importância da unidade para a cidade, mas é aquilo, né? Como é um mês e pouco só de inauguração da unidade, sim, funcionamento dela, talvez a população ainda não conheça esse novo equipamento. Sim. E assim, tá ali no centro, né? Para quem não sabe, tá ao lado ali da agência do INSS, né? Isso, perfeito, ali no centro. Ali, que bairro que é aquele ali mesmo? Ali é centro mesmo. Ali existe um bairro, mas é considerado centro. Sim, ali. Então, bem pertinho do centro. Mas aí a gente fala de pronto-socorro, pronto atendimento, o que é necessário, o que é importante. Mas a saúde da família também é importante, né? Perfeito. E já do início da gestão a gente já vê o investimento também na construção do NASF. Né? Queria que você falasse um pouquinho de como funciona esse equipamento, sim, além da reforma, ampliação e construção, né? Que deu a retomada da UBS Central. Perfeito. Né? Um equipamento que foi tão importante e retirado de lá, de funcionamento, sim, você teve que levar, os moradores em si tiveram que se deslocar para outras UBSs mais próximas ali e ela representa um atendimento significativo, né? Sem dúvida, então. Esse era um projeto que a gente buscou, a gente não criou a roda, né? Não vamos falar a verdade, a gente já é um projeto que existe no Ministério há muitos anos, mas que infelizmente a nossa cidade nunca colocou em prática. E aí quando a gente apresentou a secretaria disso para o gabinete, para o nosso prefeito, ele falou, poxa, mas será que isso vai funcionar? Eu falei, olha, chefe, a ideia é que cada vez mais a gente invista em profissionais, e é isso que tem lá no Núcleo de Atenção à Saúde da Família, né? Então a gente tem o que lá? Eu tenho educadores físicos, eu tenho terapeutas ocupacionais, eu tenho psicólogos e eu tenho fisioterapeutas lá. Então, além de psiquiatras em determinados pontos ali que eu já vou explicar para você, quando a gente abraça a causa autista, né? Então a gente faz o compilado de tudo. Mas o que acontece? Dentro dessa estrutura, é muito legal você parar para pensar que para grupo de pacientes
como por exemplo diabéticos, hipertensos, eu consigo criar, e nutricionistas, que eu esqueci de falar, então eu consigo criar aulas, né, e consigo criar atendimento de grupo para nutrição, para explicar o que ela tem que comer a preços acessíveis, para ela poder ter melhores escolhas na sua alimentação, que a gente acredita que vai diminuir a saúde vai melhorar a saúde lá na frente. Sim. E a mesma coisa, incentivando a atividade física. Então eu levo o educador físico para dentro das unidades básicas de saúde e faço com que aquele grupo de diabético, hipertenso e outras doenças, capitaneadas obviamente pelo médico, né, com laudo tudo bonitinho, mas que o educador físico possa dar aula de grupo e estimular a educação física, para que a gente possa lá na frente ter um benefício, que na final das contas é isso. Isso é uma matemática, né? Então, se a gente conseguir fazer com que todos esses profissionais trabalhem auxiliando as unidades básicas de saúde, lá na frente nós vamos ter uma economia de dinheiro. Claro. E, mais importante ainda, a gente está cuidando das pessoas. Porque nada pior é que você chegar no final da sua vida com um monte de doença e não poder aproveitar tudo que você fez depois que você está aposentado. Sim. Então, a hora que essas pessoas chegam lá e elas têm uma qualidade de vida, poxa, você transforma a vida da pessoa. Sim, claro. Pensando também na economia do governo, né? Porque a gente sabe que isso lá na frente vai esbarrar também em bem menos doenças, bem menos complicações, né? Então, unir o útil ao agradável. E também a causa do autista, onde a gente coloca profissionais como terapeuta ocupacional, que reintegram, para você ver, né? Uma vez por mês, toda essa classe de autistas, né? Hoje gira em torno de 70 crianças, com as suas diferentes classificações e níveis. Elas giram, por exemplo, tem uma aula muito legal, que eu convido até você a participar, onde o terapeuta ocupacional junto com o psicólogo, eles fazem ilhas estimulando de reintegração à sociedade. Como, por exemplo, como é que se comporta um autista dentro de um supermercado? Então elas criam esse cenário lá dentro para que possa ter isso. E assim várias, então no supermercado, aí na farmácia, aí brincar, na escola, estimulando para que a gente possa ter essa integração de todas, né, de todas essas crianças ao cotidiano. Então é muito legal. E trabalho de grupo, trabalhos individuais para aqueles pacientes que precisam. Você vê, quando a gente chegou na Secretaria de Saúde, a gente tinha um nutricionista apenas, porque a gente não tinha esse grupo, e a gente tinha um psicólogo. Isso para todo? A população de Arujá. Nossa. Hoje então, você tem... Hoje, só no NASF, eu tenho 5 psicólogos. Fora o que eu tenho nas unidades básicas de saúde, que nas principais unidades a gente tem um psicólogo para cada unidade. E tá? Nutricionista, a mesma coisa. Antes eu só tinha um, hoje eu tenho 5 para que elas façam. Não tenho menos, eu tenho 4, perdão. 4 nutricionistas. Que já é muito, se comparado ao que você tinha. Para que a gente, e assim, estimulamos o atendimento de grupo, porque não é o atendimento individual, a mesma, por exemplo, o nosso grupo de obesidade que a gente faz, né? Então, normalmente a minha e a sua dúvida é igual. Sim. Pô, o que eu vou fazer? Tudo bem, é muito fácil eu ir na internet, né, e baixar um vídeo. Não, eu tenho que comer isso, tenho que comer aquilo, tenho que fazer dieta, tenho que comprar suplemento e tal. Pô, mas a gente sabe que não dá para fazer isso. Sim. Então, será que a realidade que ela é compatível com o que eu vou oferecer para ela? Então, esse é o que a gente tem que estimular. Claro. E é isso que a gente está fazendo, e detalhe, em grupo, para que a gente tenha mais agentes multiplicadores. E aí você elimina também uma demanda reprimida, né? Exatamente. E a gente sabe que precisa disso. Então, assim, é um marco, né? Eu acho que esse foi um grande acerto NASF. Legal. A gente está ajudando muitas pessoas com esse projeto. Ali próximo do NASF você tem a UBS Central, recentemente também inaugurada, agora foi no período de aniversário da cidade, inclusive, mas queria falar um pouquinho da importância dessa UBS, né? Porque ela já existiu ali, mas foi desativada um período. Fala um pouquinho dessa história. A UBS Central, antes ela era naquele prédio. Aquele prédio ele foi desativado para que a gente pudesse fazer o centro de especialidade. Foi uma decisão que foi tomada na época, né? Eu não vou falar para você que está certo ou que está errado. Porém, a UBS, na época, existia uma cobertura de 7.000 pessoas, dos bairros mais distantes, que era, entre exemplo clássico, é o Joseli. E que é muito distante. Para você pegar um ônibus para o centro, já demora em torno de 1h10 o ônibus, para você pegar do Joseli. Sim. E aí, essas comunidades, elas foram desassistidas e foram realocadas para algumas unidades, como a unidade do Barreto, a unidade do Pilar. Mais longe ainda. Então a pessoa ela vinha para o centro,
com uma condução e tinha que pegar mais uma condução para se dirigir a outra UBS. Resumo da ópera, descontinuou Papa Nicolau, que é exame simples de unidade básica de saúde, descontinuou pacientes que tinham diabetes, hipertensão, descontinuou mamografia das mulheres. Então, o que a gente fez? Logo no começo, a gente falou, pô, a gente vai ter que construir uma unidade no centro, né? E tem que ser aqui, porque aqui é um terreno onde a gente tem esse terreno central, para que a gente possa chamar de novo esses pacientes, que não são pacientes, são munícipes, que precisam desse acolhimento. E aí retomar. Então a gente está retomando todos esses munícipes para que venham de novo para o centro, para que a gente possa colocar em ordem. O Centro de Especialidades Médicas continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. E anexo a ele. Qual que é a diferença, Leonardo? Para quem não conhece muito. Tá. O UBS é uma coisa, Centro de Especialidades Médicas. Perfeito. A UBS em si, que é de responsabilidade do município, tá? O que ela faz? Ela é responsável por o atendimento clínico, o atendimento de pediatria, o atendimento odontológico, distribuição de medicações, atendimento ginecológico, se eu não falei também, sim, e atendimento ginecológico. Então, o que acontece? A gente, com esse núcleo que é de atenção primária, a gente consegue resolver próximo de 85% dos problemas da população geral, tá? E isso foi descontinuado. E o centro de especialidade é onde a gente tem as especialidades, que é onde eu vou ter o meu cardiologista, o meu pneumologista, o meu psiquiatra, o meu oftalmo, o meu otorrino, o meu dermatologista, o meu urologista, que é tudo que o município de Arujá tem. Certo. Essa responsabilidade na contratação, gestão desses profissionais de mais especialidades é do município, é do estado? Como que isso é compartilhado? Olha, tudo que é especialidades é de responsabilidade do Estado. Sim. Porém, como a gente sabe que tem uma deficiência muito grande no Estado, o município de Arujá acaba arcando com recurso próprio fazer o centro de especialidades. Então, na contratação desses profissionais. Perfeito, na contratação desses profissionais. O que é de responsabilidade nossa é o básico, sim, que é um acordo. É como se fosse na educação, por sim, exemplo. Na educação, a gente tem as escolas municipais, que são responsáveis às crianças até 12 anos. A gente tem as escolas estaduais, que aí fazem todo o ensino médio, e que é de responsabilidade do Estado, sim, e o governo federal, que é responsável pelas universidades. Assim funciona na saúde. Sim. Então, quando você vai fazer uma cirurgia de grande porte, você vai num hospital federal. Diga-se de passagem, muito embora isso também aconteça nos hospitais estaduais. Sim. Quando você precisa de um especialista, um cardiologista, por exemplo, é o Estado que tecnicamente teria que me dar. Né? Mas a gente sabe que a gente tem que absorver isso, porque isso nunca vai acontecer. Né? Então, pra você ver, São Carmen em todos os municípios, né? Todos. Exemplo, quando a gente assumiu a gestão, dermatologia, que é um profissional simples, por exemplo, né? É um super especialista, né? Ele é um dermatologista, sim, então ele fez clínica médica mais dermato, sim, né? Como eu fiz medicina, clínica e a depois... necessidade é simples, né? Exato, então assim, eu tô com algum problema dermatológico, eu preciso passar, cara, eu tinha uma fila de 7.000 pessoas. Caraca. Então, Bruno, é um negócio muito triste. E o que a gente fez? Não, vamos assumir isso aí, vamos trazer. Eu tinha um dermatologista que cuidava de hanseníase, que atendia 2 profissionais, 2 pacientes por mês, porque era bem específico, que era o que o Estado me mandava. E, pô, você tem uma fila de 7.000 pessoas. Nossa. Isso então, você pegou a secretaria. Perfeito. Hoje você sabe mais ou menos quanto é a demanda? Hoje eu não tenho essa demanda de cabeça, sim, mas sim, o que eu posso te falar é que hoje a gente tem um dermatologista e o principal, que ele faz diagnóstico, porque o que a gente procura na dermatologista? A maioria das indicações, câncer de pele. Tá? E esse é o câncer mais comum no Brasil. Sim. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Hoje eu tenho isso dentro do centro de especialidade. Hoje eu tenho um profissional que vai te atender. E hoje eu tenho um contrato onde a gente faz a biópsia de pele. E ele faz a biópsia de pele e eu descubro o que o paciente tem. Com isso você consegue antecipar, né, fazer um diagnóstico rápido. Acabou. Né, ali. Mas aí é a partir daí, por intermédio da Secretaria de Saúde Municipal, que você consegue fazer isso? Não, você tem um contrato... onde você encaminha esse paciente para fazer... O que eu faço a gestão? A gestão nossa, ela tentou fazer os 4 pontos principais. Né? Então a gente tentou cuidar da saúde da mulher, da saúde do homem, de uma parte muito legal, que é diagnóstico de intestino e diagnóstico de pele. Então o que acontece? Se a gente conseguir
fazer diagnóstico de câncer de próstata, se a gente conseguir fazer diagnóstico de câncer de mama, se a gente conseguir fazer diagnóstico de câncer gastrointestinais, e se a gente conseguir fazer diagnóstico de câncer dermatológico, que hoje o município de Arujá tem esses 4, poxa, a gente vai salvar muitas vidas. Sim. E foi isso que a gente fez. Hoje eu tenho uma mastologista contratada e eu tenho 0 fila de mamografia no município de Arujá. Hoje eu tenho um urologista que faz biópsia de próstata. Olha. Então eu consigo dar o diagnóstico de câncer de próstata nos homens. Hoje eu tenho um centro de endoscopia e colonoscopia. O que é isso? O que é um centro de colonoscopia? Eu tinha mais de 3.000 exames atrasados, entendeu? De endoscopia, colonoscopia e retossigmoidoscopia. Certo. Isso é um exame definidor de doença. É muito difícil pelo Estado eu conseguir uma coluna. Então, certo. O que a gente fez? A gente criou o nosso serviço lá no Jardim Fazenda Rincão. Todos são convidados a ir lá conhecer. Então, hoje, a gente cortou... Você é da Casa Rosa, não? Não. Não, esse aí é um outro projeto. Esse é outro projeto. A gente vai falar já. Então, lá, esse projeto aqui, talvez é o que mais me marcou, porque é muito ruim você ter um câncer intestinal através de um exame radiológico, independente qual seja, e você não conseguir fazer biópsia. Para eu conseguir definir a sua doença. E hoje você só trata oncologia, e aí eu tenho que fazer uma menção ao Estado. O Estado ele é muito organizado, a Rede Hebe Camargo, sim, mas ela só aceita pacientes com biópsia. Sim. Então foi muito legal, foi um marco. Né? E fizemos um centro melhor do que centro particular. Você faz quantos atendimentos ali? 250 exames mensais. 250 mensais? 250 mensais. Isso antes de ter esse espaço, como que era para o arujaense que precisava fazer um exame desse? Eu tinha 30 exames que o Estado me dava, através do CROSS. Mas aí ele tinha que ir em unidade de referência fora do município? Sim, fazia em Guarulhos, fazia em Osasco, que é longe pra caramba, fazia no interior de São Paulo, fazia em Bauru, fazia onde dava, onde o Estado me liberava a vaga. Caraca, era só 30 por mês? Então, assim, tudo é deficiente, né? E é complicado. Sim, sim. Mas, Léo... E a dermatologia? A gente fala muito a respeito da importância desse tratamento, da importância de enxergar a necessidade da população em si. Léo, embora a gente não tenha o apresentado no início, você também é médico, né? Então sim. Você sabe da necessidade da atenção especial básica da saúde da família e do que o povo precisa ali para ter o básico, pelo menos à disposição, né? Mas aí a gente vê que já é mais do que o básico, né? Vou contar um bastidor aqui, né? Sim. Bastidor é legal, né? Eu trabalho, graças a Deus, né? Eu trabalho no município como médico há 12 anos. Certo. E aí eu me licenciei dos últimos 3 anos para cá. Então eu estou no município há praticamente 15 anos, desde a época que eu sou formado. Sim. Então eu conhecia de dentro. E os médicos que estão lá dentro comigo são meus amigos. E também acreditaram no projeto, né? Entenderam que a gente precisava disso. Então, eu acredito também muito em educação continuada. Certo. Então, periodicamente, uma vez por mês, você vai ver todos os meus médicos da atenção primária frequentando a Secretaria de Saúde para que a gente possa instruir eles os serviços que a gente tem, para que a gente possa dar a eles condições de tratamento, né? Por exemplo, a gente fez aulas como aulas de psiquiatria, para que eles possam absorver distúrbios psiquiátricos básicos e poderem tratar, sejam através de terapias, né, de psicologia, ou sejam através de terapias medicamentosas. Certo. Então a gente deu o curso para eles, a gente deu o curso de como solicitar os exames, de o que pedir, a gente deu o curso de tomografia, a gente deu o curso de endoscopia e colonoscopia, porque a gente tem um serviço agora. Capacitou, né? A gente deu o curso, capacitou, a gente deu o curso de como avaliar uma espirometria, que é um exame de um super especialista, que é do pneumologista. Para quê? Para que eles possam absorver essa demanda e a gente parar de mandar demanda para o Estado só para ver exame. Sim. Então, a gente tem feito educação continuada para a gente tentar minimizar as filas e cada vez mais depender menos do Estado. Infelizmente, né? Mas para o Arujá isso é uma coisa boa. Claro. Então, estamos seguindo essa linha. Não, isso mostra esse centro de especialidades, né? Esse espaço de endoscopia e colonoscopia que você falou, mencionou, mas também outro marco na sua gestão à frente da saúde também. A gente pontuou nas edições passadas do Jornal Ouvidor o número de cirurgias eletivas
que o município proporcionou ao morador de fazer, e isso desafogou não só uma fila municipal, mas também uma fila do próprio Estado, né? Exato. Queria que você falasse um pouquinho dessa forma de que, como que surgiu essa ideia de proporcionar ao munícipe a possibilidade de fazer uma cirurgia da qual eu sei, porque eu até citei pro Léo aqui nos bastidores, a avó da minha esposa mora em Arujá, ela fez essa cirurgia, moradora de Arujá inclusive, fez essa cirurgia também utilizando esse serviço, né, que passou nos últimos 2 anos aí a ser disponibilizado pela prefeitura, fez essa cirurgia e ela não ficou tanto tempo até mesmo na fila, ela estava com um problema de joelhos 6 meses, mas tinha uma mulher no quarto com ela que fez a mesma cirurgia e também é moradora de Arujá, se eu não me engano do Mirante, ela ficou 12 anos esperando uma cirurgia de joelho. Que legal, Então, quero assim, até conhecê-la, viu? Sim, eu acho que eu tenho o contato dela ainda e depois eu te passo. Mas assim, você vê que é uma fila, né? E seria uma fila sem fim, e é uma fila de anos, que uma iniciativa municipal, uma política pública municipal adotada tem ajudado a diminuir. Que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, esse foi mais um dos projetos que eu acho que também foi muito bem sucedido, né? Quando a gente chegou lá também na secretaria, a gente teve uma conversa, porque é muito ruim a gente tá andando na rua e nós somos de Arujá, né? Você vai tomar um café na padaria, o cara vem, eu tô há 2 anos esperando minha cirurgia, o que o senhor vai fazer por mim? Isso acontece com o nosso gestor principal, né, com o nosso prefeito. Então ele falou, cara, vamos fazer uma auditoria e vamos entender quantos números a gente tem atrasado. Na época, a gente tinha em torno de 2.700 cirurgias cadastradas no CROSS e esperando para serem operadas. Tá? O que a gente fez? Ele falou, Léo, existe alguma possibilidade da gente fazer algum grande projeto para começar a operar esses pacientes e começar a dar uma finalidade com recurso próprio? Falei, vamos buscar. E aí foi que a gente fez esse projeto grandioso, talvez o projeto que marcou mesmo a gestão, foi esse aí. Né? Então hoje a gente chegou num patamar de 1.300 cirurgias operadas e tem muito mais, porque isso não é fácil também. Explicar até para... Não, posso te falar que nem é assim, o maior problema é o seguinte, quando a gente pega pessoas e pacientes que estão para operar há muito tempo, você tem que renovar todos os exames, fazer com que ela passe no médico de novo para ver se tem indicação. Aí se o médico falar tem indicação, tudo bem. Normalmente essas pessoas têm algum problema de secundário, como diabetes, hipertensão. Aí o médico cirurgião, ele pede vários exames e pede uma avaliação do anestesista, uma avaliação do cardiologista. Para quê? Para que ele possa ter a preparação da cirurgia. Então, se você fala para mim, é fácil, é um negócio muito complexo, porque são vários fatores. E a gente esbarra ainda, quando você fala em ortopedia, nos OPMEs. O que é os OPMEs? São as próteses, que a gente tem que coincidir no momento da cirurgia. Então, não adianta a gente também... Então, foi um marco mesmo, são vários fatores. Então, a gente conseguiu unir tudo isso para que a gente pudesse operar. Então, a gente fez diversas cirurgias, fez cirurgias vasculares, a gente fez cirurgias gerais, a gente fez cirurgias pediátricas, a gente fez cirurgias ortopédicas e fez cirurgias, que eu considero isso um marco também, a gente fez cirurgias bariátricas. E isso não é estética, né? De jeito nenhum. A gente operou pacientes assim, eu me lembro como se fosse hoje, né? Como eu trabalhava no pronto-socorro, existia um controlador de acesso, eu até me fugi o nome dele, né? Mas na hora que eu me reencontrei com ele, era um paciente, né, de 200 quilos, que tinha muita dificuldade. E aí ele entrou no programa, passou com a nutricionista, passou com o psicólogo, conseguiu perder pelo menos 12% ali do seu peso e foi indicado cirurgia. Poxa, o cara é outra pessoa. Ele já perdeu até o momento próximo de 80 quilos e está no caminho certo, porque essas coisas são gradativas, mas ele é um homem que consegue andar, consegue se locomover, se Deus quiser vai começar a arrumar um outro emprego, ele tinha dificuldade de arrumar emprego. Se não faz isso, né, isso traz outros problemas, pode levar à morte, né? Pode, com certeza, eu ouso dizer, né, e assim, como médico mesmo, pacientes, que paciente acima de 200 quilos que ultrapassa os 50 anos?
Impossível. O coração começa a não aguentar, o rim começa a não aguentar. Então a gente tem que ter um olhar para essas pessoas. A gente operou, então foram 40, até o momento, foram 44 pacientes operados. Certo. Isso então, só na bariátrica. Só de bariátrica, né? Que a gente está falando aqui, 44 operações bariátricas. Exato. Mas você falou lá no início que era uma demanda de aproximadamente 2.700 pessoas no cross. Perfeito, no cross. Hoje, qual é essa demanda atual? Hoje a gente já operou 1.300, então eu acredito que o projeto esteja na sua metade. Certo. Eu acho que a gente ainda tem uma boa metade para resolver. Isso é uma continuidade. Sem dúvida. O que eu lembro de cabeça, por exemplo, cirurgias ginecológicas, a gente conseguiu zerar o número de cirurgias ginecológicas, né? O que é cirurgia ginecológica? São as cirurgias do trato feminino, como, por exemplo, prolapsos uterinos, né? Cirurgias histerectomias, que é a retirada por um sangramento abusivo das mulheres, ao qual a gente conseguiu zerar, muito importante para a saúde da mulher, né? Conseguiu dar qualidade de vida para elas. Então, eu volto a dizer, o mutirão de cirurgias foi literalmente um marco, assim. Esse mutirão, ele tem orçamento para continuar até o ano que vem? Tem. Independentemente da mudança que a gente possa vir a ter? Tem. Só pontuando, né? Sim. A gente separou uma verba exatamente, né? A gente separou próximo de 20 milhões, né? Certo. Isso foi destinado até pelo governo, pelo Dr. Camargo, para fazer isso. Para fazer esse projeto. Foram gastos até agora, se não me engano, acho que 8 para 9. Então a gente ainda tem esse projeto em mente para desenvolver o resto dessas cirurgias. Certo, porque assim, isso é uma pergunta pertinente, porque esse ano é um ano eleitoral, todo mundo sabe disso. A gente não sabe o que vai ser depois de outubro. Mas a gestão pensar, independentemente do resultado de outubro, no próximo ano, porque afinal de contas ela tem que fazer o orçamento da gestão para o próximo ano. Então você traz uma garantia para aqueles que ainda estão na fila. Ou seja, vai chegar a vez deles ainda. Existem alguns entraves, né? Por conta do ano eleitoral, infelizmente, a gente não pode gastar o que a gente deveria para fazer o mutirão de cirurgias, né? Então a gente teve que segurar um pouco, enfim, por questões de leis eleitorais mesmo, porque eu não posso dar o boom que eu quero. Porque, enfim, por problemas eleitorais aí não compete a mim falar. Claro. Mas, se Deus quiser, acho que até o final do ano a gente já retoma tudo isso e vamos continuar nesse caminho de vitória. Né? Outro marco também é importante a gente falar, Leonardo, que são poucas as cidades que têm essa oportunidade de ter, né, um cuidado maior com o bebê, com a gestante, é o fato de hoje Arujá ter uma UTI neonatal, o que não tinha, né, até então. Aí a mãe com uma gravidez de risco, muitas vezes acabava indo para casa e o bebê sendo transferido para outra unidade, a mãe tendo que acompanhar, obviamente. Isso pensa-se muito também com relação, né, à gestante ali e ao cuidado, né, com o bebê. Fala um pouquinho da UTI neonatal, como é que ela está, quantos leitos tem, qual a média de uso desse espaço atualmente por mês? A média é o seguinte, assim, quando a gente começou também, esse foi um pedido até da Câmara também, isso eu tenho alguns vereadores envolvidos, né, isso é muito legal, essa participação, junto com a nossa gestão, não se existiam leitos de UTI preparados para o recém-nascido. Muito embora já existia um neonatologista e um ginecologista obstetra na nossa maternidade. Certo. E o que causava muito transtorno, porque às vezes uma mãe que tinha algum problema de saúde entrava em trabalho de parto. E aí, como é que a gente faz se vai nascer esse bebê na unidade e você não tem uma unidade preparada? Então hoje nós temos 5 leitos de UTI neonatal, né, que estão sendo bem utilizados. A média de internação são em torno de 20 pacientes por mês. 20 pacientes então por mês. Hoje eu tenho uma média de nascimento próxima de 89 a 90. Certo. Então a gente vê aí que 20 crianças recém-nascidas, elas passam pela nossa unidade e que antes não existia. Nem sempre é alto risco, né, Leonardo? Exato. Nem sempre é alto risco. Então, por exemplo, às vezes, essa unidade, para pontuar, a gente não faz alto risco na nossa maternidade. Por que eu não faço lá? Porque o alto risco, ele requer uma UTI neonatal para criança e uma UTI adulto para a mãe. Certo. Coisa que eu não tenho lá, porque nós somos considerados uma unidade de baixo risco pelo CROSS. Mas, por exemplo, o que eu vou fazer, né, por exemplo, com uma mãe que está entrando em trabalho de parto
com 8 meses, com 7 meses. Eu tenho que acolher. Sim. E não dá para eu colocar numa ambulância e transferir para nascer na ambulância. Claro. Então a gente prefere muito mais nascer num ambiente controlado, salvar a vida dessa criança e solicitar transferência com o bebê estabilizado, com o bebê bem. E a gente sabe que a mãe está bem, porque a mamãe não tem problema de saúde. Sim. Ela só entrou em trabalho de parto antes do tempo. Sim. Então, para esse tipo de caso que nunca existiu, hoje a gente tem solução. E não estamos, graças a Deus, não estamos nenhum problema. Tanto que a gente ganhou um prêmio, a qual tá nas redes aí, né? Sim. Eu esqueci o nome do prêmio agora, mas é um prêmio de transferência vertical de HIV. Sim. Arujá está entre eles. Claro. Inclusive, essa matéria está no site do Jornal Ouvidor. Exato. Maria Lucinda. Maria Lucinda, obrigado por lembrar. Exatamente. E esse é um dos fatores, né? Porque a gente tem o UTI neonatal, porque a gente consegue fazer as drogas necessárias durante o parto, né? E as drogas durante um mês da criança a gente instrui, né? Então, não satisfeito com isso também, Arujá fez uma política de mortalidade zero no município. Sim. Essa é uma política até legal também, é um dos bastidores aí, né? A gente garantiu para toda mãe que nasce no município de Arujá, arujaense, para que do 0 ano de vida até os 3 anos de vida, ela tenha as consultas garantidas lá na maternidade. Olha. Então, por lá exemplo, no PA Central, lá no Dalila. Sim, sim. Então ali, por exemplo, nasceu, a gente sabe que a gente tem uma consulta mensal no primeiro ano de vida, depois isso começa a ser espaçado e garantindo também a vacinação. Então, quando a criança tem alta, o que isso, se você for em qualquer maternidade, é muito difícil porque a mãe tem que se deslocar até uma unidade básica de saúde para poder agendar, para ir ter vaga para ela conseguir, ou seja, ela vai passar com 2 meses, com 3 meses. Sim, a gente sabe que o Ministério da Saúde, ele existe como protocolo mensalmente essas consultas, né, no primeiro ano de vida. Sim. Então a gente colocou isso em prática, claro, esse programa. E hoje tem lá, então se você for lá, você vai ver que nasceu lá, vai fazer o acompanhamento bonitinho até os 3 anos de idade. Então hoje nós temos uma das menores mortalidades do Alto Tietê. A meta do estado de São Paulo gira em torno de 14, sim, a mortalidade infantil no município de Arujá é 9,72. 9,72. E eu já fiz matéria com você a respeito disso, porque já vem, é recorrente, né, essa queda. Sim. 9,72. Então, e a gente sabe, né, que a maioria tem mortes que não são evitáveis, né, como por exemplo algumas malformações. Né? Então isso não compete ao município, sim, de Arujá cuidar. Mas, por exemplo, a gente sabe que como a gente mora num país pobre, né, a maioria dessas crianças no seu primeiro ano de vida, elas são acometidas por doenças gastrointestinais, como diarreia e pneumonias, que podem acometer a vidinha delas. Então, sim, a gente garante essa consulta para a mãe. Sim. E isso para mim é um excelente também, porque eu afasto essas crianças do Procriança, claro, e vou fazendo uma atenção primária de qualidade. Só uma correção na minha fala, eu falei prêmio Lucia Matilda ou coisa do tipo, mas é o Luísa Matida. É o prêmio que a Arujá recebeu aí recentemente por zerar, né, a transmissão congênita de HIV, sífilis e outras ISTs aí, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Esse prêmio reconhece as ações e trabalhos realizados pelos municípios, por secretarias de saúde, como da qual o Leonardo gerencia em Arujá, a eliminação de transmissão vertical das ISTs, sífilis congênitas ou HIV. Então tá lá essa matéria no site do Jornal Ouvidor, acompanha lá, saiba mais um pouco sobre isso e a importância disso. Mas, Leonardo, vamos correr um pouquinho com o nosso bate-papo e, claro, para a gente não deixar de pontuar outros assuntos também tão importantes, a gente falou das reformas e tudo, mas algo que está aí criando forma, né, que não é um benefício só para Arujá, é um benefício para toda a nossa região, é o Hospital Regional, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que está o andamento dessa obra, a previsão de entrega, né? Como que está? Isso é um trabalho conjunto de todas as secretarias e até a gente tem que enaltecer aí todos os deputados, né? O deputado, sim, de Lucena deu bastante verba para a gente poder construir isso e os próprios, o próprio prefeito sempre esteve à frente disso, então é uma construção que eu tenho que elogiar Obras que tomam à frente disso. A gente já fez várias discussões com a Caixa Econômica Federal, que como é uma obra de grande porte, ela tem que ter várias seguranças, né? Então não é só o município querer construir, é também aquilo que você falou, né? No passado isso era feito assim,
faz e se virar um elefante branco tá tudo bem. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem ratificação da Câmara dos Vereadores, a gente tem que fazer financiamento e seguro através da Caixa Econômica Federal. Isso foi tudo capitaneado pelo nosso prefeito brilhantemente. Então era um marco da gestão dele. Né? Então ali, hoje a gente já está na terceira laje do hospital. São 5 lajes que o hospital tem. A previsão de entrega desse hospital, ela gira em meados de 2026. Não, tá certinho. Só que, assim, óbvio, né? A empresa, ela tem por contrato, né, em atraso até 6 meses. Então a gente sabe que a data limite é ali em torno de, se eu não me engano, acho que janeiro de 27, por conta da questões contratuais. Mas a gente acredita que vai ser entregado em meados de 26. Certo. Tá? E assim, é um hospital que foi desenhado por todos da gestão, e eu volto a dizer, né? Planejamento, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, né, e a Secretaria de Segurança, porque ela é responsável pelo trânsito também, para a gente desenhar tudo. É um hospital cirúrgico, para que a gente consiga resolver os problemas do município de Arujá. Então na beira da Dutra, né? Perfeito. Então a gente precisa disso, né? São 44 quilômetros que rasgam a Dutra pelo Arujá. A gente vai ter que ficar responsável por toda a morte e tudo que acontecer por ali. E por isso que a gente precisa também do Estado para manter. A gente hoje, o município de Arujá, ele não tem essa verba para custear esse empreendimento, né, esse hospital. Então a gente precisa da união do município, né, o município ele tem aí próximo de 40% dessa verba, né, o que é bastante até pelo fato do município conseguir fazer a gestão e conseguir reservar para isso, mas a gente precisa, né, do Estado comportando dinheiro, porque a gente sabe que a gente vai absorver a Dutra, por exemplo, que é estadual, e a gente precisa da federação também, porque a gente sabe que a gente está resolvendo um problema que é um problema de cirurgia, não é um problema responsável pelo município. Né? Então, as obras estão aceleradas, a gente tem Tem quantos pavimentos? Está na terceira? São 5 pavimentos. 5 pavimentos? 5 pavimentos. Então, centros cirúrgicos modernos, né? A gente tem sala cirúrgica ali de 40 metros quadrados. Aí você fala, mas pô, o que é isso, Léo? Uma sala cirúrgica que tem próximo de 40 metros quadrados, ela é capaz de ter até cirurgia robótica. Para você ver, se for do interesse da época, se for, então a gente preparou a casa. Se vai ter, não sei ainda. Eu rezo a Deus para que tenha, para que a gente consiga salvar a maior população. Mas o hospital é a cereja do bolo. Maravilha, então. Leonardo, vamos falar só um pouquinho, e para não tomar muito o seu tempo, que eu sei que você tem compromisso, inclusive também, mas a gente passou recentemente por quase que uma nova epidemia, né? E a gente não está falando de Covid, a gente está falando de dengue. Né? Como que foi o trabalho da Secretaria com relação a isso em Arujá? E eu vi que recentemente até a gestão construiu, né, criou um centro para gerenciar estes riscos. Fala um pouco para nós a respeito disso e como é que está a situação epidemiológica em Arujá da dengue. Fala. Então, começou lá atrás com o secretário Rodolfo, secretário de serviço, que hoje ele não é mais secretário, mas ele que nos ajudou a bolar essa estratégia. Então, lá em dezembro, nos primórdios da dengue, a gente fez um grande mutirão de cata entulho e pneus. Então, a gente acabou juntando mais de 220 caminhões de entulhos em todos os bairros que a gente passou. Né? Cada caminhão tem aproximadamente 20 toneladas, para você ter uma ideia, de inservíveis que poderiam ser ambientes onde criasse a dengue. E também pneus, que a gente juntou 83 pneus. 83 toneladas de pneus, só nessa ação. Certo. Então isso preparou o município para que a gente tivesse uma baixa índice de proliferação de mosquito Aedes aegypti. A gente tem 3 toneladas só de pneus? Só de pneus, mas isso é até interessante você saber, para você ter uma ideia, mensalmente eu recolho 12 toneladas de pneus no município de Arujá. Nossa. Isso eu estou falando de via pública, tá? Sim. Via pública, borracheiro e tudo mais. Então isso é um absurdo também, porque são criadores naturais do da dengue. E que a população, e isso a gente está tentando ao máximo, fazer com que isso não aconteça. Claro. Pois bem, a gente fez tudo isso, então a gente se preparou, fez uma lição de casa, a gente não tratou só. E aí a gente criou grupos, né, para de fato fazer o bloqueio. Então a gente criou 25 pessoas trabalhando na rua, 1.000 agentes comunitários de saúde, para que a gente pudesse panfletar, para que a gente pudesse usar a população a nosso benefício e não ter esse tipo de problema. Resumo, nós fomos a segunda menor cidade do Alto Tietê com índices de dengue, então a gente teve poucos casos de dengue, então hoje a gente já está na terceira semana só com 4 casos controlados.
né? Então hoje, há 2 semanas atrás a gente teve 5 casos, e agora a gente teve 4 casos, que é semanal. Sim, né? sim. Então a gente está com 4 casos. Então, Nem teve algum óbito por dengue em Arujá? 0 óbito, Sim. graças a Deus, porque a gente, né, tem, e mais, nós somos o segundo maior índice de vacinação de dengue no estado de São Paulo. Caraca. Primeiro tá com quem? Primeiro está com Biritiba, também é uma cidade do Alto Tietê. do Alto Tietê. Olha só. Então nós conseguimos, e são cidades diferentes, né? Que é uma cidade de grande porte, Sim. é uma cidade de médio porte, Sim. outra infraestrutura. Então nós temos hoje uma rede de vacinação, uma rede de prevenção, 0 mortes e detalhe, com a cereja do bolo, que é construímos, reformamos, na verdade, um local que já era da prefeitura, então sem custo operacional, só reforma, para alocar esse tipo de programa, né, que é de combate a endemias. Então hoje eu tenho combate a dengue, combate a zika, combate a chikungunya, combate a animais peçonhentos, combate a aracnídeos, combate a abelhas, vespas e afins. Tudo dentro de um único equipamento. Óbvio, né? O principal é a dengue, que é uma doença de difícil controle. Então foi o que veio para completar a cereja do bolo. Que maravilha. Só agora falando um pouquinho ainda de saúde da família, como é que está o programa Saúde nos Bairros, que também foi criado nessa atual gestão e vocês têm levado a saúde aí para diversos bairros? A gente roda os bairros ao qual a gente não existe de fato uma infraestrutura de unidade básica de saúde que faz a cobertura, então são aproximadamente de 7 a 8 bairros, a depender do mês. Certo. E a gente roda praticamente a cada 2 meses, 2 meses e meio, no mesmo bairro. Então a gente atende em média de 80 a 100 pessoas, a depender do bairro. Certo. Atendimentos que literalmente uma unidade básica de saúde faz. Atendimento de clínico, atendimento de ginecologista, atendimento de pediatria, atendimentos de coleta de exames, atendimento de Papai Nicolau. Certo. E aí o que é mais complexo a gente encaminha para a unidade básica de saúde. Nós Certo. estamos resolvendo na ponta. Sim. Como, por exemplo, às vezes a paciente ela não tem nenhum problema de saúde, ela precisa de uma consulta com o clínico para trocar receita. Ela tinha que se deslocar para a unidade básica dela, marcar uma consulta Esperar. e esperar fazer apenas com uma troca de receita. Então a gente levou isso para lá. Então isso tem um benefício para a população. Claro. Né? Para que ela não precise se deslocar, porque às vezes ela não está sentindo nada, só precisa renovar a receita. Sinceramente, então foi um ganho, assim. Se Deus quiser, nós vamos ampliar aí para que chegue em mais bairros longínquos. Com certeza. Leonardo, eu não sei se eu teria alguma outra mais pergunta que talvez eu não tenha feito e que você falou, Bruno, você não perguntou sobre isso. Então, eu acho que seria interessante a gente pontuar a respeito de tudo. Mas fique à vontade. Talvez eu não tenha te perguntado algo, mas que você acha ser interessante a gente frisar aqui e apresentar para as pessoas que está acontecendo, ou aconteceu, ou está via de acontecer, fique à vontade. Entendi. Não, acho que do que a gente já programou, acho que... Sim. Do que a gente fez nesses Sim. últimos, né? Eu acho que faz bem, lembrando que a gente pegou aí 1 ano e meio de pandemia. Então, tudo isso foi desenvolvido aí, talvez, nesses 2 anos próximos. Então, poxa... Metade do que a gente citou aqui foram coisas que aconteceram nos últimos 2 anos. Né? A gente está falando de 4 anos de gestão, mas nos últimos 2 anos essas coisas, a maioria delas aconteceram. Né? Como a gente falou lá no início, foram mais de 20 obras só na saúde. Óbvio, tem os pontos, 27 no total, né? Exatamente. 27. Então, assim, tem os pontos onde você readequou o prédio, né, readequou a unidade, né, construiu novas alas, mas tem os pontos de construções novas. A gente nem falou do Pando Barreto, inclusive, também, né? Que, assim, antes do Procriança era que detinha todo o atendimento ali, como a gente falou no início, pediátrico ali das cidades. Tem muito legais, assim, né? A gente pode ficar conversando, por exemplo, né? A gente tem a UBS do Emília, Sim. que lá é um bairro, né? Um bairro que meio que fica no centro ali entre Guarulhos e tem parte de Guarulhos, parte de Itaquá, então fica difícil a acessibilidade. Sim. Nós estamos construindo uma UBS lá. Isso já vem de muito tempo atrás e que o governo conseguiu resolver. Era aquele problema com a STMar. Ela desapropriou por conta do Rodoanel, deixou a gente desassistido. Sim. Então, pô, tá em obras lá, estamos construindo, retomando a obra que tinha. Assim, a gente tem feito muitas benfeitorias, né, para o município de Arujá, e eu volto a dizer, a gente só consegue isso porque a gente tem a união, né, do jurídico, da prefeitura, do gabinete,
com o Dr. Luiz Camargo, da Secretaria de Saúde, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Obras, Planejamento, da Secretaria de Segurança. Sim. Então, Relacionamento com a Câmara, o relacionamento com a Câmara, ele tem sido um relacionamento amigável, os vereadores têm proporcionado ali, os vereadores têm as suas emendas impositivas, a saúde tem recebido e isso tem ajudado de alguma maneira? Para você ver a importância do diálogo, né? Então, na saúde, para a inauguração do Procriança, dos 15 vereadores, 12 deram todas as suas emendas positivas para a inauguração do Procriança, porque entenderam a importância do Procriança. Olha. Então eles abdicaram dos projetos pessoais para falar, poxa, estamos aqui, nós vamos ajudar vocês e estamos entendendo que está sendo feito um bom trabalho. Então é muita coisa. Né? Certo. Então hoje a gente tem, eu vou trazer, eu tenho parceiros, eu não tenho vereadores. Eu tenho parceiros que recebem a demanda da população, trazem isso para a gente e fazem com que a gente até trabalhe mais. Porque é legal ter essa parceria, né? Às vezes a gente é inacessível, né? A população acha que a gente é inacessível e quem está na linha de frente, vamos ser honestos, é o vereador. Claro. O vereador traz isso para a gente, ele que traz essa demanda da população. Então a gente tem tentado construir isso junto, né? A várias mãos. E é um privilégio também poder ter eles como parceiros. Gente, é isso. A gente vai ter um papo aqui com o secretário de Saúde de Arujá, Leonardo Reis, falando um pouquinho dos feitos da saúde nos últimos anos em Arujá, né? O quanto o setor avançou e ainda há muito a se fazer, muitos projetos ainda em andamento. Leonardo, deixa o espaço aberto caso você queira fazer alguma consideração final, fique à vontade. É muito bom poder recebê-lo aqui na redação do Ouvidor. Viu? Não, só tenho a agradecer a parceria, volto a dizer, de todas as secretarias e agradecer a minha família também por me dar o apoio, minha esposa, Natália e meus 2 filhos. Sim, sim. Maravilha, é isso aí. Gente, é isso. Obrigado a você que acompanha sempre o Jornal Ouvidor. Não deixe de acompanhar essa entrevista e também as demais entrevistas que o Ouvidor produz para você. Esse bate-papo vai render uma matéria para sábado. A gente vai pontuar muitas outras coisas que talvez a gente nem tenha conseguido falar nessa live, mas a gente vai trazer para você todos os feitos aí da saúde de Arujá. Enfim, você fique sempre acompanhando o Jornal Ouvidor nas nossas redes, nos programas, no canal no YouTube, tá? As redes sociais. E é isso aí. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.